Bom, violência entrópica. Um termo um pouco peculiar, né? Afinal de contas, a gente vê várias discussões sobre a violência e é novidade a gente atrelar a violência à palavra entrópica. De fato, é um conceito um pouco esquisito de primeira mão e obviamente que era para ser mesmo, tendo em vista que é um conceito recente e que diz respeito a uma pesquisa um pouco singular, pesquisa essa que advém da minha tese. Então, antes de mais nada, atendendo alguma das demandas de vocês, eu verifiquei que há um interesse da abordagem sobre temas peculiares, singulares, não necessariamente sobre a violência, mas não cabe deixar de apresentar para vocês um pouco também da minha pesquisa. Bom, vamos lá, a gente vai discutir então o que é violência entrópica, seus efeitos e o porquê que é importante a gente aprimorar a nossa visão de violência, considerando principalmente essa noção maior que o conceito de violência entrópica pode nos oferecer. Vamos lá? Bom, antes de mais nada, vale apresentarmos alguns pontos que dizem respeito ao conceito de violência e entropia. Vamos começar com violência. Alguns conceitos sobre violência que a gente pode encontrar, e aí eu posso trazer vários exemplos para vocês, que é de violência interpessoal, violência social, de violência não apenas contra a mulher ou a mulher, tem essa divergência também, de violência doméstica, violência psicológica, violência física. A gente encontra na literatura vários conceitos específicos para discutir violência. Independente das especificidades, alguns pontos em comum que circulam todos esses conceitos. Primeiro, compreender que a violência ela não é singular, ela é plural. É o ponto básico ao qual devemos considerar, porque quando a gente discute a violência, é comum aplicarmos o reducionismo de pensar que violência é apenas o ato praticado. Então, por exemplo, quando a gente fala de um ato de homicídio, nesse caso a gente está utilizando um termo que define um crime, inclusive, a gente está falando de uma violência no qual culminou na morte de uma pessoa. Porém, isso nada mais é do que o ato da violência. O homicídio envolve vários outros fatores para além do ato da violência. Claro, o homicídio em si faz parte da violência, com toda certeza, mas vários outros fatores também fazem parte disso. E a gente pode considerar nesse mesmo ato se houve questões psicológicas à vítima antes da morte, se há questões psicológicas que afligem o algoz, ou seja, aquele que praticou o crime. Essa pessoa que praticou esse ato de homicídio, sendo uma pessoa que se torna presa ou egressa do sistema prisional, muito provavelmente passa por outras tipologias de violência, como a questão do estigma. Afinal de contas, é comum as pessoas que se tornam egressas serem estigmatizadas pelo fato de terem passado pela unidade prisional e pelos crimes que elas cometeram, ou seja, pelo ato de violência que foi configurado pela letra da lei. Claro, a gente envolve também uma questão econômica, são pessoas que muitas das vezes chegam ao extremo cometendo atos ilícitos, como por exemplo o roubo, o furto, ou a morte, ou o latrocínio. Então, percebo que nessa passagem genérica eu falei de vários pontos que muitas das vezes estão atrelados no mesmo ato.
ou no mesmo crime, se assim o for tipificado na lei. Então, uma coisa que cabe a gente ressaltar é que a violência, ela é plural. Independente da violência ser uma violência contra a mulher, contra o capital ou contra qualquer outra questão, vale a gente ressaltar a pluralidade da violência, pelo fato de que vários fatores envolvem na construção ou no ato em si. Ok? Outro ponto que vale considerar é uma característica muito importante e um pouco complexa, é de que a violência ela é inerente à humanidade. Diferente da natureza, que tem uma abordagem de violência não aplicada intencionalmente ao ser humano, a violência naturalizada no homem, não o homem gênero, mas na humanidade em si, ela se faz presente em todas as pessoas. A questão é como as pessoas lidam com a violência. O próprio autor Dodon, ele fala que a violência é inerente ao homem, tendo em vista de que o que varia são os graus, como lidamos com isso, com as nossas intencionalidades. Se nós transformamos aquela questão que às vezes está no nosso psiquismo em uma realidade maior. Então, por exemplo, se a gente pensar todas as nuances danosas, uma ação contra outra por questões de interesse, de inveja, de ciúmes, tem até tipificação na lei, como por exemplo o crime passional, a questão do assédio moral, que só recentemente, em poucos anos, entrou como uma categoria de crime, né? É uma questão que sempre existiu em ambientes de trabalho. A própria questão do bullying, que é caracterizado um problema que aflige o psiquismo, mas que ainda não é visto dentro da letra da lei, dependendo do que é praticado contra o outro. Então, a gente pode perceber a violência como algo que é inerente de diversas formas. O conceito de violência, ele não pode ser compreendido como algo que lida literalmente e unicamente com a questão de agressão física e ou morte. Ela é muito mais complexa. A própria questão da segregação, e já tem até um material disponível no canal, é uma violência que envolve vários fatores, várias pessoas, grupos, instituições e até mesmo a própria sociedade de forma geral. Então, violência, ela é plural, ela é inerente ao ser humano. E o terceiro ponto que a gente pode considerar sobre violência é que ela é estrutural, ela é uma estrutura. Então, categorizar a violência estrutural como uma tipologia de violência distinta das outras é um equívoco, porque toda violência ela é estrutural. Toda violência ela envolve fatores que consolidam e por vezes perpetuam a sua estrutura. Então, quando a gente pensa, por exemplo, numa pessoa que faz parte da sociedade e que por qualquer circunstância adentra o ambiente prisional e depois retorna para o ambiente extramuros como o egresso desse mesmo sistema, a gente, em sua maioria, está falando de pessoas que passam por problemas ocasionados por efeitos de violência que os cercam desde muito antes dessa estadia na prisão. Violências, tipologias de violências que circulam o período do antes, durante e depois em que essa pessoa está numa unidade prisional. Então, quando a gente fala, por exemplo, da questão de dificuldade de acesso a emprego, de acesso à informação, de acesso à educação, saúde, saneamento básico, a gente está falando de tipologias de violência. Não são violências interpessoais de uma pessoa contra a outra. São violências numa esfera social. São violências que circulam N pessoas dentro de uma determinada sociedade, afetando cada uma dessas pessoas de uma forma distinta.
Então, por mais que a violência possa ter um viés singular, ela ainda assim é plural, ela ainda assim é inerente à humanidade e ela é estrutural. Dentro desse breve panorama sobre o conceito de violência, cabe a gente entrar um pouco mais agora sobre o conceito de entropia, para a gente entender o porquê da construção de um conceito de violência entrópica, por que ele se faz necessário. Bom, entropia é um conceito básico dentro da segunda lei de termodinâmica, é um conceito da área da física, que versa sobre a própria questão da desordem de uma estrutura, um grau de desordem de uma estrutura. Ponto. Sem entrar em todos os detalhes pertinentes à área da física, cabe a gente situar a entropia como um grau de desordem, como um grau de calcular o nível de ordem até desordem de determinado fator. Quanto maior é o grau de desordem, maior é a entropia. Dentro da física, isso discute a questão dos níveis de calor, dos níveis em que um determinado vetor pode afetar, né? Mas atrelando especificamente para as questões da violência, a entropia ela é interessante para a gente compreender a noção de grau, a noção de que a violência ela possui graus distintos. Quando a gente está falando, por exemplo, da questão de acesso à saúde, educação, trabalho, e como isso muitas das vezes é fragilizado e por conseguinte afeta as pessoas e fazem muitas das vezes com que as pessoas tomem ações categorizadas como violências reativas, cabe entendermos que esses vieses afetam essas pessoas de formas distintas. Uma pessoa que de repente está desempregada, ela lida com essa situação de uma forma menos danosa ou menos autodestrutiva do que outra pessoa, de uma forma menos reativa do que outra pessoa. Um exemplo básico, só para situar que há uma noção de grau quando a gente fala de violência. E grau é uma parte que diz respeito à entropia, tanto como o conceito de vetor. O que é vetor? São os aspectos que afetam uma entropia. Quais condições tornam com que o grau de entropia aumente, que o grau de desordem aumente? Quando eu trago da minha tese para essa discussão de violência o conceito de violência entrópica, eu estou trazendo, em linhas gerais, que a violência ela é plural, estrutural e que ela apresenta graus distintos e que esses graus variam de acordo com a pessoa, com uma determinada sociedade, com os fatores que estão envolvidos, ou seja, os vetores de violência. Como é que os vetores de violência afetam uma determinada sociedade? Que vetores são esses? São instituições, pessoas, são ausências, como por exemplo a questão da ausência de educação, emprego, saúde. Então, há uma linha entrelaçada de vetores que ocasionam a manutenção, a legitimação e a perpetuação de uma violência na esfera social. Por isso que, em linhas gerais, quando eu falo violência entrópica, eu estou falando, ao mesmo tempo, de uma violência que ocasiona efeitos na esfera social, que ocasiona efeitos de ordem psíquica, né? Afeta o psiquismo das pessoas, efeitos de ordem social, ou de ausência de direitos, por exemplo, e que, em sua maioria, dialogam. É muito comum, quando a gente pega nas pesquisas, e a gente trabalha com uma pesquisa que diz respeito não apenas a uma pessoa presa, a uma pessoa egressa do sistema prisional, mas, por exemplo, pesquisas que trabalham com a problemática dos moradores em condição de rua, pesquisas que trabalham com a temática LGBTQI+, entre outros
conceitos, problemas, pesquisas que versam, por exemplo, sobre a intolerância religiosa, entre outros assuntos. É muito comum a gente perceber que vários vetores de violência estão envolvidos ali. Pois para a gente não ficar focado em prisão e pessoas presas ou egressas, a própria intolerância religiosa também ela envolve vários fatores. Muitas das vezes, quando a gente pega uma reportagem, por exemplo, de um grupo que adentra um ambiente de culto africano, de religião de matriz africana, a gente consegue, no senso comum, perceber que ali houve agressão física, houve uma agressão ao patrimônio, até podemos considerar não só um patrimônio cultural e religioso, mas também privado, que houve uma invasão de domicílio, aí já é uma tipificação criminal, e que muitas das vezes também há até a questão do homicídio, do roubo, afinal de contas, valores podem ser encontrados nos espaços, que há uma questão de afecção psíquica, pois afeta as pessoas que fazem parte do culto, que atuam dentro daquela casa. Então percebam que, nesse exemplo, intolerância religiosa não é apenas uma violência que atinge a esfera da religião. É uma violência que envolve vários vetores, cada uma no seu grau. Cada uma afeta cada sujeito de uma forma distinta, de uma forma maior ou menor. E claro, a questão da entropia ela está aí também pelo fato de que a violência ela é entrópica, por ela também ter esse grau que é dinâmico. Ela aumenta ou diminui dependendo das circunstâncias. E o último ponto que vale endossar o porquê da necessidade de um conceito de violência atrelada à entropia, portanto violência entrópica, é o fato de que a violência ela não é bem cíclica, ela é elíptica. Quando a gente entra no texto do filósofo Sofsky, ele traz uma linha ao qual didaticamente ele apresenta a seguinte ordem, que a ordem gera violência e que por conseguinte gera o caos. E do caos se faz necessária a ordem. O que ele está querendo dizer com isso? Da própria necessidade de ordem para organizar, diminuir um grau entrópico, porém ele ressalta que a ordem por si só ela já pode ocasionar na violência. O próprio Foucault trouxe em vários textos, não apenas no Vigiar e Punir, mas na verdade as formas jurídicas, nos anormais, exemplos em que qualquer detalhe que era distinto do convencional era categorizado como desvio. Ou seja, se a pessoa adentra um ambiente, ela faz parte de uma esfera social em que ela não compactua com o que é delineado para aquele segmento, ela automaticamente é considerada um ser desviante. Então, se ela não segue a ordem, ela é vista como um ser em desvio. Percebam que quanto mais engessada é a ordem, quanto maior é o grau de implementação da ordem para promover uma utópica situação de entropia zero, mais fácil é dos corpos entrarem em desvio, praticarem a violência, pois qualquer detalhe que não segue a ordem é visto como uma violência, logo é passível de uma punição. E óbvio, entrando na lógica sofskiniana, quanto maior é o grau de violência, maior é o grau de caos, tendo em vista que se a violência chega num nível desordenado é porque não há ordem, não há um ordenamento. Logo, a gente pode dizer que a violência entrópica está no seu ponto máximo. Ele não é infinito, pois há uma dinâmica dentro dessa linha, novamente, entre a própria ordem, violência e depois o caos.
quando o caos começa a governar, e aí o próprio Prigogine, que é um outro autor da área da física, ele ressalta que o caos ele promove novas configurações de ordem. Né? Do caos há necessidade de configurar uma ordem. Então, resumindo a questão, a violência entrópica é um conceito que se faz necessário, pois ela discute as problemáticas da esfera social dentro de um enquadramento amplo. Ela não segmenta a violência pelo reducionismo do ato praticado. A violência entrópica também é pertinente tendo em vista que considera a pluralidade da violência, os inúmeros vetores de violência que envolvem um determinado ato, uma determinada circunstância, né? E compreende os graus ao qual aquela violência afeta não só a esfera social, mas as próprias pessoas. Então, é um conceito que foi utilizado na construção da minha tese. Eu apliquei esse conceito na construção da minha tese. Em linhas gerais, a minha tese discute a questão de pessoas presas e, especificamente, dentro de um recorte, pessoas que praticaram o crime de homicídio. E a ideia era justamente, a partir das narrativas dessas pessoas, compreender toda a conjuntura da violência que os cerca, compreender que a violência não é apenas o crime que essas pessoas praticaram. A violência é muito maior do que o crime e muitas das vezes, em sua maioria, a violência envolve inúmeros vetores que compõem uma macroestrutura que cercam as pessoas muito antes delas adentrarem uma unidade prisional. Seguem essas pessoas durante e até mesmo após a sua saída das unidades prisionais, tal como uma maldição, uma coisa a seguir para sempre. O exemplo mais básico disso é a questão do estigma, né? Afinal de contas, são pessoas que ficam marcadas pelo fato de terem praticado uma violência que é tipificada criminalmente. Vale atentarmos que nem toda violência é crime. Isso é uma discussão para outro conteúdo, mas que fica pelo menos um pouco claro para vocês que todo crime envolve uma violência, mas nem toda violência é um crime, é tipificada criminalmente. Bom, é um pouco de uma discussão muito grande, que ainda não cheguei ao fim, não é à toa que após o doutorado adentrei no pós-doutorado, e a ideia é discutir ainda, aperfeiçoar o entendimento da violência e aplicar em outras condições, em outras análises do objeto de estudo, esse conceito de violência entrópica. Espero que pelo menos tenho explicado algumas questões básicas que envolvem a violência, que tenha atiçado um pouquinho sobre o porquê pensarmos a violência dessa forma, compreendendo as questões que os cercam, e ter motivado novas pesquisas, novos pontos de reflexão e, claro, qualquer detalhe que tenha ficado ainda um pouco claro ou que vocês tenham interesse que eu promova uma discussão mais aprofundada, qualquer dúvida, sugestão, crítica, fiquem à vontade para entrar em contato. Um comentário básico no próprio vídeo já é o suficiente, que eu sempre leio e respondo todas as questões. Tá bom, pessoal? Por hora é isso, gente. Até logo.